ficou faltando uma parte da patogênese, né? Deixa eu só... Vamos só ver o cronograma, daí a gente termina a parte de patogênese. Então, hoje é dia 9, métodos de diagnóstico de infecções virais. Tá. Então, hoje a gente vai ver, terminar aquela partezinha que faltou sobre patogênese. Faltou mesmo. Agora eu fiquei em dúvida. A gente viu no sistema imunológico a parte de resposta imunicelular. Vocês se lembram? Linfócitos T citotóxicos. Não, viu não. Não viu, né? Tá, faltou mesmo. Eu estou dando aula para 3 cursos, e aí com vocês eu tenho aula 2 vezes por semana, com outros cursos eu tenho 1 vez por semana, e aí fica confuso. Tá, então a gente hoje termina a parte sobre a resposta imunicelular, daí vê o método diagnóstico. Um tipo de método que a gente vai ver é de métodos imunológicos, tá? E aí a próxima aula, na segunda-feira, a gente vê o método molecular. Tá? Tem uns links, tem um link para vocês sobre, ou links sobre esses testes imunológicos, e sobre o teste molecular, que é a PCR, que é bastante famosa agora, né? Aí na quinta-feira que vem, vacinas, a gente vai ver sobre vacinas, e a última aula teórica, e depois tem a avaliação. Tá. Alguma pergunta? Professor, bom dia. Bom dia. Essa avaliação o senhor vai deixar no Teams? Como que vai ser? Vai ser no Moodle. É no Moodle? No Moodle. Mas ela vai ficar no horário da aula? No horário da aula. Tá. A gente pode começar mais tarde. Em vez de colocar para começar às 7h10, a gente pode começar às 8h. O que vocês acham? Eu prefiro. Não sei se a turma prefere, não sei. Eu prefiro 8 horas. Tá. Fica bom para todo mundo? Para mim fica bom também, professor. Tá. Mas tem que ser 8 horas, porque vai ser de 8 até as 9. Tá? Vai ter é 1 hora de duração. Se a pessoa entrar atrasada, vai ter, dependendo do atraso, ela vai ter menos que 1 hora para resolver a prova. Tá? As questões vão ser abertas, fechadas? Como vai ser? Vai ser mesclado? Todas fechadas. Tem de múltipla escolha e tem verdadeiro ou falso. A verdadeira, de múltipla escolha, aí presta atenção que pode ter mais que uma afirmativa para ser assinalada, tá? E aí, normalmente, no horário da prova, eu vou ficar no Teams, tá? Aí, se tiver algum problema, pode mandar mensagem no Teams para mim. Tá ok? Deixa eu ver. Então, antes de abrir aqui... Vamos falar sobre a resposta imune celular.
Então, isso é ainda dentro do assunto sobre patogênese. Tá? A gente viu no sistema imunológico, tem a parte da imunidade inata. Então, a inata quer dizer que a gente já tem a qualquer momento. Então, um exemplo é a nossa pele sempre está lá e está... uma das funções da nossa pele é proteger a gente, tá? Contra a entrada de patógenos. Tá? Então, a gente tem uma camada de células queratinizadas, são células mortas e elas estão ali para proteger a gente. Tá? E tem células do sistema imunológico, as células de defesa também, que participam, mas elas são mais eficientes para prevenção contra bactérias. Tá? Contra vírus, as células de defesa, os macrófagos, tá? Elas não são tão eficientes assim, elas não fagocitam vírus, tá? Elas fagocitam bem bactérias. Tá? E tem a específica ou adaptativa. Então, ou específica. Esta aqui, a gente só começa a ter uma resposta quando a gente entra em contato com o vírus, bactéria, qualquer patógeno. Tá? Então, nosso sistema imunológico, quando entra algum patógeno, nosso sistema imunológico detecta isso, tá? Detecta esse corpo estranho invadindo o nosso corpo e começa a desenvolver uma resposta imunológica. Demora um tempo isso. Tá? Uma das respostas que a gente viu é por anticorpos, ela é chamada de humoral. Oi. Só para ver se eu entendi certo. A inata a gente já nasce com ela e a adaptativa é só quando a gente entra em contato com o vírus? A inata é a que a gente tem a qualquer momento. A gente nasce, mas dependendo do que tá? O recém-nascido ele não tem o sistema imunológico ainda tão pronto. Tá? Então, ele pode nascer, mas ainda leva alguns meses para ele finalizar essa maturação do sistema imunológico. Tá? Então, por isso é importante, né, aqueles cuidados com recém-nascidos, o colostro, tá? Aquela primeira amamentação. Então, com a pele, lógico, ele já nasce, né? Então, a pele já protege. Mas tem alguns outros cuidados e o sistema imunológico dele, principalmente nos primeiros meses, tá? As primeiras semanas, primeiros meses, ele ainda não está tão maduro, tá? Ele leva um tempinho mais para finalizar essa maturação do sistema imunológico. Entendi, obrigada. Tá. E a inata, então, mas a gente mantém durante toda a nossa vida, tá? Logicamente, uma pessoa ou outra pode ter algum problema, mais para frente também, com a idade mais avançada, a gente pode ter problema com o sistema imunológico aqui, nessa imunidade inata. Ok, então a adaptativa a gente só desenvolve quando entra em contato com o patógeno. E a gente viu um braço humoral, que é por anticorpos. A gente viu os diferentes anticorpos. IgM, que é o primeiro anticorpo que a gente produz depois que tem a infecção. Ele não é tão eficiente, tá? Mas já começa a ajudar a combater o vírus. Tá? E ele é temporário. Então, primeiro anticorpo, não tão eficiente e temporário. Leva mais alguns dias para a gente conseguir começar a produzir um outro anticorpo, imunoglobulina G. Este anticorpo, sim, é mais eficiente. Tá?
no combate ao vírus, e por causa disso, é legal a gente manter por um longo tempo, tá? Por quê? Depois que a gente elimina o vírus, se for a infecção aguda, tá? E um outro vírus, esse mesmo vírus entrar de novo no nosso corpo, esse anticorpo já vai proteger a gente, tá? Então, um anticorpo que a gente produz mais tardiamente, eficiente e aí duradouro. Depois de 10, 20 anos, a gente detecta esse anticorpo. E tem um outro anticorpo que é de mucosa. Tá? Então, normalmente, os vírus que entram por nossa mucosa, tá? Então, vírus respiratório, vírus que causam diarreia, depois de um tempo, a gente produz os anticorpos e esse anticorpo aparece na nossa mucosa, imunoglobulina A. Tá? Então, para quê? Então, depois que a gente eliminou o vírus que causa diarreia, vírus que causa doença respiratória, tá? Se, de novo, outro vírus desse, o mesmo vírus, entrar no nosso corpo, normalmente ele vai entrar pela mucosa, tá? Esse anticorpo já vai estar presente e já vai se ligar ao vírus e bloquear o vírus. Tá. Então, a humoral é por anticorpos, tá? E a gente tem, aqui a gente chama de celular. A celular, vocês já tiveram imunologia ou vão ter ainda? A gente vai ter ainda da minha turma. Tá. Então, vocês vão se aprofundar mais nisso lá, tá? A ideia aqui é para dar uma noção. Então, na celular, o importante aqui para a gente vai ser o linfócito T citotóxico. Vou colocar esse T para cima. Então, o que faz esse linfócito? Ele é o linfócito que é tóxico para a célula. Tá? Então, ele mata a célula. Qual célula ele mata? A célula infectada. Então, esse linfócito T citotóxico, como a célula infectada ela está produzindo proteínas do vírus, o linfócito vai detectar essas proteínas, tá, que estão ali na célula ainda, e vão matar essa célula. Então, essa é uma maneira, tá? Um dos caminhos, dos produtos do linfócito T citotóxico. Então, leva um tempo para o nosso sistema imunológico produzir esse linfócito, porque esse linfócito é um linfócito específico. Ele reconhece as proteínas que estão sendo expressas nessas células, proteínas do vírus que estão sendo produzidos por essas células. Tá? Então, reconhece essa proteína e aí mata essa célula. Tá? Então, por isso leva um tempo. Por isso, faz parte da resposta imune adaptativa. Tá? Tá. Ao mesmo tempo que mata a célula, tá? O linfócito T citotóxico produz interferon.
Sobre o interferon, eu mencionei para vocês já? Sim. Sim, tá. Então, esse interferon, ele vai ativar as células que estão próximas e colocar as células que... Então, células próximas vão ativar as células vão ficar em estado de alerta. Se o vírus entrar nessas células que foram ativadas por interferon, tá? A célula tenta bloquear a replicação do vírus, tá? Ou tenta se matar, tá? Tenta entrar em apoptose. Então, desta forma, ela tenta controlar a infecção no organismo. Tá. Então, interferon tenta controlar a infecção de novas células, tá? Então, evitando que se o vírus entrar em uma nova célula, tá? Tenha produção de mais vírus. Então, por isso, tenta bloquear a replicação do vírus naquela célula, ou a célula tenta se matar. As células infectadas, tá? Os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos vão matar essas células infectadas. Aí acaba a produção de vírus. E os vírus que já saíram das células, tá? Que já foram produzidos e já saíram das células, estão livres para infectar novas células, aí são os anticorpos. Tá? Os anticorpos se ligam ao vírus, então tem um vírus, os anticorpos cobrem os vírus, tá? E os vírus não conseguem mais entrar em novas células. Se conseguir tudo isso, a gente elimina o vírus do nosso corpo, elimina as células infectadas, acaba a infecção, a gente tem a cura. Sim? Ok. Então, é desta forma que nosso sistema imunológico age. Tá? Entrou um vírus no nosso organismo, aí ele começa a infectar as células, nossa imunidade inata tenta bloquear um pouquinho, mas a nossa imunidade inata não é suficiente. Tá? Se o vírus entrar no nosso corpo, normalmente a nossa imunidade inata não é suficiente para bloquear a infecção. Tá? Então, ela vai acontecer, mas tem células da nossa imunidade inata que são importantes até para criar essa resposta imunológica, tá? Adaptativa. Tá. Então, a infecção está acontecendo no início, a replicação viral acontecendo, nosso sistema imunológico começa a trabalhar para montar uma resposta imunológica, leva um tempo para a gente começar a produzir anticorpos e para produzir os linfócitos T citotóxicos. Tá? Então, os anticorpos começam a se ligar aos vírus que estão soltos, já os novos vírus que foram produzidos, tá? E os linfócitos T citotóxicos começam a matar as células infectadas. E, ao mesmo tempo que mata as células infectadas, produz interferon e secreta esse interferon para colocar outras células em estado de alerta. Tá? Se tiver algum vírus solto, tá, que conseguir infectar essas células que foram ativadas por interferon, essas células tentam bloquear a replicação viral, a multiplicação do vírus nela, ou tentam entrar em apoptose, tá? Tenta se matar. Se elas morrem, acaba a replicação viral, acaba a produção de vírus. Tá? Então, nosso sistema imunológico trabalha dessa maneira. Se conseguir fazer tudo isso, tá? Leva um tempo, aí a gente acaba com a infecção. Tá? Elimina totalmente o vírus do nosso corpo, a gente tem a cura. Tá? Então, para as infecções persistentes que a gente viu, tá? O vírus tem uma maneira de ficar escapando do sistema imunológico. Tá? Então, o HIV, por exemplo, a proteína do envelope, onde os anticorpos se ligariam, tá? Ela está
tendo mutações, então o gene que produz essas proteínas do envelope, tá? Então, na replicação viral, essas mutações vão acontecendo e a proteína do envelope, ela vai mudando de aminoácidos, tá? Quando muda de aminoácidos, o anticorpo não consegue se ligar mais. Esses anticorpos que a gente levou um tempo para produzir, tá? Aí, como tem mutações, nosso sistema imunológico vai trabalhar para produzir outros anticorpos contra essas proteínas que têm as mutações. Tá? Leva um tempo, algumas semanas. Tá? Com isso, o vírus já mudou de novo, já novas mutações apareceram. Tá? Quando a gente conseguir produzir anticorpos contra aquela proteína, aquela primeira proteína que tem as mutações, tá? Novas mutações já apareceram. Tá? Então, é esse jogo de gato e rato. Tá? A gente, na verdade, está sempre atrás. Então, quando a gente consegue produzir anticorpos contra uma mutação, novas mutações já apareceram. Ok? Ok. Então, com isso a gente encerra essa parte de patogênese, a parte da resposta imunológica. Tá? Vamos partir agora para os testes de diagnóstico. Eu vou parar a gravação e vou iniciar uma nova.